Paz, irmãos. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre família cristã. Como uma família cristã se desenvolve na presença do Senhor, como uma família cristã se comporta nesse mundo de trevas. E nós queremos aprender do Senhor, certo, irmão? Então, fazendo uma pequena recapitulação do que nós já vimos até aqui, nós falamos que a fonte do nosso procedermos são as Escrituras. E não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós aprendemos em nossa vida passada, longe do Senhor. Mas é a Escritura que tem toda a fonte, todos os princípios e mandamentos para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós, né? Na nossa família. E nós falamos também que o mundo, ele vai vir com seus padrões. O mundo, ele vai vir com seus ensinamentos, querendo introduzir esses pensamentos na nossa família, distorcendo aquilo que o Senhor fez para nós. Então, nós temos que viver segundo Cristo e não segundo o mundo. Nós vimos lá em Lucas que nós devemos edificar a nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia. Nós vimos também que lá em Mateus, o Senhor fala que ele fez o quê, irmãos? No princípio, ele fez macho e fêmea. E o mundo, ele também quer distorcer esse desenho de Deus para nós. Então nós devemos considerar a família segundo o desenho, segundo o projeto, segundo o designer de Deus, que é homem e mulher, macho e fêmea. Nós vimos também que a família é algo eterno. A família não foi algo criado no tempo, mas é algo que sempre existiu, porque Deus, ele sempre viveu em família na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a família não é uma construção cultural. Não é algo que o homem inventou, mas é algo vindo da parte de Deus. Então é Ele que tem todas as diretrizes e todos os princípios para que nós possamos seguir. Amém, irmãos? Vamos abrir lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Ainda fazendo essa recapitulação do que nós vimos até aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Fala assim: todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, ou independente da mulher, certo? E nem a mulher sem o homem, mas isso aonde, irmãos? No Senhor. Guarda isso, irmãos. No Senhor, o homem não é sem a mulher. E a mulher não é sem o homem. Não é independente do homem. Mas isso no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Amém, irmãos? Guarda isso. Então não existe essa questão no nosso meio, como cristãos, de guerra dos sexos. Não existe, ou não deveria existir, essa competição dentro de casa, irmãos. Porque um depende do outro. O homem e a mulher, no casamento, na família, são complementares. Então não existe essa questão de que eu sou melhor do que você, eu faço as coisas melhor, um acusa o outro de uma coisa, outro acusa o outro de outra coisa. No Senhor, irmãos, nós somos um. Deus fez o homem e a mulher para serem um no Senhor. Interessante que ontem eu estava vendo um filme, né? É um grupo de jovens que eles estão na faculdade nos anos 1930 e eles são convocados para competir numa competição de caiaque, né? E são 8 remando no barco, irmãos. São 8. E no final do filme, uma criança perguntou, né? Como é que eu posso remar junto com todo esse pessoal no barco? São 8 remando nesse barco.
E o pai, que já está velho, né, que participou dessa competição nos anos de 1930, ele falou o seguinte para o filho: filho, não eram 8 remando naquele barco, porque os 8 eram somente um homem. Então eles remavam como se fosse um único homem. E assim tem que ser no casamento, irmãos. São 2, mas temos que ser um, irmãos. E quando vem os filhos, também temos que continuar sendo um. Um homem, uma pessoa só, com um só pensamento. E esse pensamento tem que ser o pensamento de Cristo. Só assim nós seremos um, irmãos. O Theo continuou na semana passada, falando desse assunto de família, e falou da questão da independência no início, né? Que Adão se tornou independente do Senhor. E nós devemos voltar, irmãos, como o Theo reforçou bem hoje e na semana passada, a essa dependência do Senhor. Amém? E nós vamos entrar hoje num assunto que também é introdutório. Continuamos na introdução, porque não adianta nós falarmos de princípios, falarmos de mandamentos, se nós não estivermos em Cristo. Isso não adianta, irmãos. Nós primeiro temos que estar em Cristo para depois falarmos do princípio, de mandamentos. Porque é tentador para quem está falando, para quem está pregando, para quem está ensinando, é tentador logo partir para a parte prática, né? Vamos falar agora do prático, do dia a dia, o que eu tenho que fazer, o que a mulher tem que fazer. Isso é legal, isso é bom. Mas se nós não tivermos as bases, não tivermos os fundamentos, nada disso servirá, irmãos. Nós vamos tentar e não iremos conseguir. Então ainda continuamos na introdução. Continuamos ainda no começo, colocando as bases. E é sobre essa rocha que nós queremos edificar a nossa vida. Amém, irmãos? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, fala que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós não vamos entrar ainda em assuntos práticos. Nós vamos ainda colocar os fundamentos. Lá no versículo 31 de Gênesis capítulo 1, fala assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Ou seja, Deus criou o jardim do Éden, toda a sua criação. Ele colocou ali o homem e a mulher, irmãos, e estava tudo perfeito. Tudo se desenvolvia em plena harmonia. O homem tinha paz, o homem ele trabalhava, mas ele não se cansava. A terra produzia, irmãos, com facilidade. Tudo que o homem queria estava disponível para ele. Mas Deus colocou uma restrição. Deus deu liberdade ao homem. Mas Deus deu liberdade ao homem com um limite. Porque existia uma restrição ao homem, que está lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16. Que fala assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem tinha toda a liberdade no jardim do Éden. Éden quer dizer o quê, irmãos? Éden quer dizer jardim de prazeres, jardim de delícias. E o homem ele tinha toda a liberdade diante do Senhor. Mas ele tinha um limite, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele estava ali em paz, desfrutando com a sua esposa, que o Senhor tinha dado para ele, desfrutando de todas as delícias do jardim, mas vem o capítulo 3 de Gênesis. E no capítulo 3 de Gênesis aparece uma serpente. Aparece uma serpente seduzindo a mulher. E a mulher dá brecha a essa sedução da serpente e come daquele fruto. E dá para o seu marido também comer daquele fruto proibido. Os irmãos conhecem bem essa história. E essa história, irmãos, que aconteceu no Jardim do Éden, com Adão e Eva, não se restringe somente a Adão e Eva, irmãos. Aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, como uma catástrofe, isso afeta a nós hoje.
Isso afeta, irmãos, a todo o homem. Afeta toda a humanidade. Porque Adão é o cabeça dessa humanidade. E se Adão foi afetado, toda a sua descendência foi afetada por esse pecado, por essa atitude que ele teve. Então, irmãos, Adão rompeu o pacto. E como nosso irmão Éder nos lembrou semana passada, ele se tornou independente de Deus. Aí em Osés fala que Adão transgrediu a aliança que Deus fez com ele. E isso, irmãos, teve consequências. Que consequências foram essas, irmãos? Toda a criação foi afetada. Não somente o homem e a mulher foi afetado por essa atitude de Adão e Eva, mas toda a criação, todo o jardim foi afetado pelo pecado, irmãos. Tudo que Deus fez como perfeito, como harmonioso, como agradável, foi afetado pelo pecado. Inclusive, irmãos, a família. A família também foi afetada pelo pecado, irmãos. Então nós temos que fazer o quê? O que eu quero lembrar os irmãos nessa manhã? Que o Senhor fez tudo perfeito. E se nós quisermos viver na família aquilo que Deus deseja para nós, irmãos, em Adão nós não iremos conseguir. Adão, ele morreu no momento exato em que ele desobedeceu o Senhor, em que ele transgrediu a aliança do Senhor. Naquele mesmo momento, ele morreu e se tornou incapaz de cumprir o desejo de Deus para a sua vida. E não só ele, irmãos, não só Adão e não só Eva, mas toda a sua descendência ficou afetada pelo pecado de Adão. Isso afetou a humanidade profundamente, radicalmente. É o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5. Vamos abrir lá. Romanos, capítulo 5, versículo 12. O pecado entrou, irmãos, no mundo por um só homem. Que homem foi esse? Adão. Por Adão, o pecado entrou no mundo. Mas o que diz Paulo nesse versículo? E pelo pecado ter entrado no mundo, entrou também a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê, irmãos? Porque todos pecaram. Se não houvesse esse versículo na palavra, será que nós conseguiríamos constatar na nossa experiência que todos pecaram, irmãos? Imagina que não existe esse versículo na Bíblia. Será que na nossa experiência nós podemos comprovar que todos pecaram? Ou não? Quem aqui não pecou? Ninguém pode levantar a mão, certo? Irmãos, todos pecaram, irmãos. Isso nós comprovamos na nossa própria experiência. Então, todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Então, temos os jovens aqui e os mais velhos também, que já passaram pela escola. O que o professor ensina em ciências na escola? Que o homem nasce, cresce, se reproduz e morre. É isso que é ensinado, irmão. Por que o homem morre? Por que o homem tem essa trajetória no mundo, irmãos? Porque todos pecaram. E pelo pecado, agora o que reina no mundo é o reino de morte, irmãos. Lá aqui no versículo 17 do capítulo 5 de Romanos. Alguém pode ler em voz alta? Só a primeira parte do versículo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por eles. Pode parar aí, Raia. Pela ofensa de um, o que reina agora, irmãos? A morte reina no mundo, irmãos. Pela ofensa de um só homem. Agora todo mundo foi afetado pelo pecado. Todo mundo foi afetado pela morte. Inclusive a criação de Deus. Irmãos, nós ainda estamos falando sobre família. Esse assunto diz respeito à família, irmãos. Não esqueçamos disso. A família perfeita que Deus criou, a família em harmonia que Deus criou, no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, foi afetada por esse pecado, irmãos. Então, essa foi a maior catástrofe que aconteceu na história da humanidade, irmãos. Não foi tsunami, não foi Primeira Guerra Mundial, não foi Segunda Guerra Mundial,
não foi o Holocausto, não é terremoto. A maior catástrofe que aconteceu na história humana, irmãos, foi lá no Jardim do Éden. Foi quando Adão se tornou independente de Deus. Foi quando Adão desobedeceu a Deus. Porque isso afetou toda a criação, irmãos. O homem, ele trabalhava, ele não se cansava. A terra produziu fruto. Mas depois do pecado de Adão, o que acontece? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E o que a terra começou a produzir, irmãos? Cardos e abrolhos. A terra dificultou a vida do homem. Já não seria tão fácil, irmãos, produzir na terra. Toda a criação ficou afetada por esse pecado, irmãos. Então essa foi a maior catástrofe que o homem sofreu. Foi a queda de Adão. Dores de parto para a mulher, nós vamos falar sobre isso. Né? Então esse foi o momento mais terrível da história do homem. Foi lá em Gênesis capítulo 3. E as consequências, irmãos, são incalculáveis. Sabe quanto tempo que Adão e Eva viveram mais ou menos na inocência? Antes de cair no pecado? Quantos anos eles viveram naquela inocência no Jardim do Éden? Desfrutando de tudo aquilo que Deus fez? Os irmãos têm noção, mais ou menos? Quanto? 40? Quanto tempo que eles viveram antes do pecado no Jardim do Éden, Adão e Eva? Diz a palavra que eles tiveram o primeiro filho quando Adão tinha mais ou menos 130 anos, se eu não me engano. Então a gente podia falar que no mínimo 100 anos eles viveram no Jardim do Éden, desfrutando de todo aquele jardim. Porque somente depois que eles se reproduziram. Que eu vi, foi com 130 anos, se eu não me engano, que nasceu o primeiro filho, né? Isso, botar nome em tudo ali, né? Então, voltando aqui ao assunto, irmãos. Nós vemos que as consequências do pecado, irmãos, foram incalculáveis. Nós não temos noção do que o pecado afetou não só a humanidade, mas toda a criação. O homem, irmãos, agora ele volta ao pó, porque do pó ele foi feito. A morte impera nesse mundo. O homem foi separado de Deus. Ele passou a viver em escuridão e obscuridade. Ele se tornou inimigo de Deus, se tornou escravo do pecado e se tornou inimigo do seu semelhante. Então, irmãos, tudo foi alterado pelo pecado. O ser humano, a família, a sociedade, que Deus queria que se formasse, tudo foi profundamente afetado. E lá em Gênesis capítulo 3, vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, irmãos, quando a palavra fala que os olhos foram abertos, não quer dizer que Adão era cego. Isso aqui é uma linguagem simbólica, irmãos, para dizer que a consciência de Adão foi despertada. A consciência dele foi aberta para aquilo que ele tinha feito contra o Senhor. Então, irmãos, a consciência dele se despertou e ele se deu conta da sua condição moral e espiritual diante de Deus. Ele se deu conta que essa situação, essa condição, havia mudado. Ele estava em harmonia no momento, e no momento seguinte, ele estava em amargura, ele estava com vergonha, ele estava com medo. Cada um de nós já experimentou isso, numa medida menor, né? Imagina agora uma criança, nossos filhos, né? Quando fazem uma besteira. Ele vai, quebra alguma coisa lá sua, que você falou para ele assim, não toca naquilo. Se você tocar naquilo, ele pode quebrar. Mas ele vai lá, enquanto ninguém está vendo, vai lá e mexe naquele negócio e quebra. Qual é o sentimento daquela criança? Caramba, eu fiz besteira. E agora? O que eu vou fazer? Aí ele vai, pega uma fita durex, né? Tenta remendar o negócio lá de qualquer maneira, para o pai não perceber. Não é assim que acontece, irmãos? Não é assim que acontece na nossa vida também? Quando a gente comete um erro, quando a gente faz uma besteira. Caramba, e agora? O que eu vou fazer? Fiz algo que não deveria fazer. O ser humano, ele sempre vai tentar disfarçar. Ele sempre vai tentar se justificar. E foi isso que Adão fez, irmãos. O que Adão fez? Ele viu que a sua consciência foi afetada diante de Deus.
que ele havia cometido um erro diante de Deus. Ele vê que ele está nu diante de Deus, a sua vergonha está aparente. E qual a primeira coisa que ele faz, irmãos? Ao invés de ir para Deus, o que ele faz? Antes de se esconder, o que ele fez, irmão? Ele pega folhas e fabrica um avental para ele, para tentar esconder a sua nudez, irmãos. Tentar se justificar. A partir desse momento, irmãos, o homem vai sempre tentar se justificar dos seus erros, irmãos. Com suas próprias obras, com seus próprios recursos. Não é isso que acontece na nossa experiência? Quando eu chamo Caleb, por que você fez isso? Tu acha que ele vai responder, pai, me perdoa, eu reconheço que eu errei, que eu fiz... Não. Pai, a Evelyn que fez isso aqui, por isso... Irmãos, lá em casa é sempre assim. Não é, Caleb? Estou errado? Estou certo, né? Sempre acontece isso. O homem sempre vai tentar se justificar. Não, mas foi por causa daquilo, foi por causa daquilo outro, né? Eu queria fazer aquilo, mas aconteceu isso. E foi a mesma coisa que Adão fez desde o princípio, irmãos. Cozeu folha de figueira e fez para ele um avental. Ele sabia que a situação dele diante de Deus nunca mais seria a mesma. E isso tem consequências, não só por causa do pecado, mas também da atitude do homem depois do pecado. Né? Então, certamente, imagina Adão lá naquele momento. Certamente ele não viu mais Eva do mesmo jeito. Certamente ele olhou para Eva e falou, por que eu te ouvi? Por que eu não ouvi a Deus? O Senhor estava certo. Tudo que o Senhor falou, aconteceu. Ele não olhou mais para Eva com admiração. Agora ele olha para Eva com desconfiança, irmãos. A relação, não só de Deus com o homem foi afetada, mas a relação do homem com a mulher também foi afetada, irmãos. Então Adão começa a arrumar nesse caminho de abismo, um caminho de escuridão por causa da sua transgressão. Agora ele vive um caminho de angústia, irmãos. Porque os seus olhos foram abertos, ele percebeu que estava nu. O homem, depois da queda, ele vai querer sempre se justificar com a sua obra falida, irmãos. O homem agora ele morre espiritualmente, ele morre na sua alma e também morre no seu corpo. E no versículo 8, continua, né, as consequências, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Mesmo o homem cozendo folhas, o que ele fez? Ele se escondeu. Porque ele sabe que diante do Senhor, nenhuma obra pode justificar ele mesmo. Então, mesmo coberto com folhas, ele vai e se esconde. E ele começa a ser o grande fugitivo da face do Senhor. Então, a característica do homem, desde o Éden, é se esconder e não admitir o seu erro, não admitir o seu pecado. E no versículo 9, o que o Senhor fala? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Como quem diz, onde você se meteu? O que você fez? Por que você trilhou esse caminho? Aonde estás? E o homem respondeu, ouvi a sua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas como assim estava nu? Ele não cozeu uma roupa de folhas? Um avental para esconder sua nudez? Como que Adão fala agora que ele estava nu? Porque a obra do homem não cobre a sua nudez, irmãos. O homem em Adão não consegue cobrir a sua nudez diante de Deus. Então o homem agora não é mais amigo de Deus. O homem agora está afastado de Deus. Lembra que na viração do dia, o Senhor vinha até o jardim do Éden para ter comunhão com Adão? Agora isso foi quebrado, irmãos. Isso não existe mais. O homem se tornou inimigo do Senhor, inimigo do seu semelhante. E o Senhor pergunta aqui no versículo 11,
Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Imagina o sentimento de culpa de Adão nesse momento, irmãos. Isso vai afetar não só Adão, mas vai afetar a família. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então essa relação familiar também foi afetada por esse pecado, irmãos. Então o homem que foi criado como líder e cuja companheira fiel e ajudadora seria a mulher, agora essa relação está quebrada, Araci. Essa relação que era perfeita, agora não existe mais. A confiança, o amor, a fidelidade que deveria caracterizar a relação familiar, agora está fadada à morte. Adão não vê mais a mulher como uma grande bênção, como sua companheira, senão a vê como culpada. E aí começa esse negócio de colocar a culpa uns nos outros. Começa essa questão de acusar uns aos outros. Então o pecado faz isso, irmãos. O pecado rompe relações, não só do homem com Deus, mas também de Adão com Eva. E as consequências, irmãos, elas vão aumentando. Aqui no versículo 16 ao 19. Alguém pode ler em voz alta? Theo, pode ler para mim em voz alta? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste agora a tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, e não comeres, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É isso que o pecado produz, irmãos. É isso que a morte produz, irmãos. As consequências dos atos de Adão e Eva são incalculáveis. Agora a mulher teve consequências. A gravidez agora não seria algo prazeroso. O parto seria doloroso, irmãos. E aqui a palavra diz que agora o seu desejo seria para o seu marido. E ele te governará. Isso como uma restrição de Deus ao relacionamento do homem com a mulher. Antes do pecado, isso não era necessário. Mas em virtude do pecado, isso foi necessário. Como consequência, como restrição. Para lembrar ao homem quais são as consequências do pecado. Então, irmãos, temos isso em mente. As consequências do pecado. Se nós vemos maldade hoje no mundo, se nós vemos a natureza se degradando, irmãos, isso é para nos fazer lembrar das consequências do pecado. E Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Fala assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram, o que, irmãos? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, não adianta eu vir aqui para os irmãos e falar, por exemplo, para a esposa: esposa, mulher, você tem que ser submissa a seu marido. Não adianta eu falar para o homem: homem, você tem que amar sua mulher. Porque Romanos, aqui Paulo em Romanos, nos fala que não há um justo, irmãos. Não há um sequer. Todos se tornaram inúteis, irmãos. Nenhum homem é capaz de obedecer os mandamentos de Deus. Então, o que adiantaria eu vir aqui falar para o Roberto, por exemplo? Roberto, você tem que amar a Kátia.
Mas o Roberto é alguém que está afastado do Senhor. É alguém ímpio. Então o Roberto vai tentar chegar em casa. Pô, amar a Kátia, amar minha esposa, isso é algo bom. Gostei desse mandamento. Aí Roberto chega em casa e tenta amar sua esposa. Mas ele se dá conta do seguinte: ele não consegue amar sua esposa. É a mesma coisa que eu falar para Kátia. Kátia é alguém ímpio, alguém que não conhece o Senhor. Kátia, você tem que ser submissa ao seu marido. Assim seu casamento vai dar certo. Mas Kátia é alguém que está apartada do Senhor. Aí Kátia vai para casa, tenta se submeter ao Roberto. Ela vai conseguir? Não vai conseguir. Então não adianta a gente trazer para os irmãos aqui princípios, trazer mandamentos do que fazer no casamento. Se nós, primeiramente, não formos ao Senhor, a Cristo. Se nós estamos em Adão, irmãos, nós somos incapazes de cumprir os mandamentos do Senhor. Então eu vejo muitos pregadores, muitos falando, né? Dando dicas de como você tem que viver seu casamento. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar presente, né? Irmãos, não adianta nada falar para o ímpio como ele tem que viver os mandamentos do Senhor. Existe uma ordem. Primeiramente, é Cristo, irmãos. Cristo tem que ser a nova vida em nós. Nós temos que nos tornar novas criaturas. Porque o pecado afetou toda a criação, irmãos. O pecado afetou o homem e tornou o homem incapaz de obedecer os mandamentos de Deus. Às vezes nós achamos que nosso casamento está bom, né? Não, a gente não briga, né? A gente vive um bom casamento. Mas se nós tivéssemos noção do que Deus deseja para o casamento, nós iremos perceber que nós estamos muito distantes, né, da harmonia que Deus quis para o homem e para a mulher. Somente em Cristo, irmãos, nós podemos alcançar esse propósito de Deus. Porque a família faz parte desse propósito. Não está apartada do propósito de Deus. Lá em Lucas, capítulo 5, irmãos. Vamos lá, Lucas, capítulo 5. Essa parábola que o Senhor nos ensina. Versículo 36. Lucas 5, 36. Fala assim: também lhes disse uma parábola, falando ali para os fariseus, para os sacerdotes, para a liderança de Israel. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Então essa parábola, irmãos, tem um ensinamento espiritual. Que ensinamento é esse que o Senhor quer nos dar? Com a veste velha e com a veste nova. Quem aqui faz isso, irmãos? Por exemplo, você tem uma roupa velha, Luciana. Ela está lá rasgadinha, está lá, né, está lá guardada, você gosta dela. Poxa, mas ela ficou velha. Mas você foi e ganhou um vestido novo, ganhou uma roupa nova. Aí você olha para o vestido velho, ele está com furo, está rasgado. Você faz isso? Você tira um pedaço da tua roupa nova para poder remendar a velha? Ninguém faz isso, irmãos. Você, primeiramente, vai estragar a tua roupa nova, vai danificar ela, e a roupa velha não vai casar com o remendo que você está fazendo. Ela não vai se renovar, irmãos. Mas é isso que muitos querem fazer. Querem ensinar para o velho homem como viver os princípios no casamento, os princípios de Deus. E isso, irmãos, não dá certo. Então o Evangelho e a obra de Jesus Cristo não veio remendar o velho homem. Deus não quer consertar Adão, irmãos. Adão está condenado à morte. Não adianta remendar Adão. E qual é o nosso problema, irmãos? Muitas vezes, nós, mesmo sendo cristãos, nós estamos em Adão. Querendo consertar Adão, querendo remendar Adão. Isso vai dar certo, irmãos? Isso vai dar certo? Vai danificar tanto a roupa nova e não vai consertar a roupa velha, irmãos. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que viver na nova criação. Nascer de novo, mas não só nascer de novo, irmãos. A gente vai falar sobre isso, né? Porque não é só nascer de novo. Nascer de novo, Cristo vem habitar em você, pelo Espírito.
Mas uma coisa é Cristo em nós. Isso é uma coisa. É uma parte da verdade. Outra coisa, somos nós em Cristo. Isso é viver uma nova vida. Isso é viver a nova criação. E quando estamos na nova criação, irmãos, aí nós somos capacitados a viver o melhor de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. Em Adão, nós somos incapazes, irmãos. Mas muitas vezes nós queremos remendar Adão, consertar Adão, porque nós gostamos de Adão, né? Queremos guardar ali Adão bonitinho. Mas, irmãos, Adão, em Cristo, ele está morto por causa do pecado. Adão, ele não é capaz de cumprir os mandamentos do Senhor. A gente pode chegar para um ímpio, irmãos, durante um ano, e ensinar para ele tudo. Ó, você tem que fazer isso no seu casamento, seu papel é esse, você tem que amar sua esposa, sua esposa tem que se submeter ao seu marido. Pode falar durante um ano para ele. Não vai adiantar. É como o Charles Spurgeon fala, né? É como você querer tornar um leão vegetariano. O leão não vai se tornar vegetariano. É como se você quisesse ensinar um porco que ele tem que se lavar, limpar suas roupas e ficar limpo. Vai adiantar, irmãos? Não vai adiantar. Então não adianta nós falarmos da prática do casamento, da família, dos princípios, sem antes colocar essa base, irmãos. Essa é a base. Por quê? Porque o homem se tornou inútil, como nós lemos aqui em Romanos. O homem, ele se tornou inútil para cumprir os mandamentos do Senhor. Aqui em Colossenses capítulo 1, irmãos. Já caminhando para o final. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque aprouve, irmãos. O que é esse aprouve? Porque agradou a Deus que nele... Quem é esse nele, irmãos? Em Cristo. Nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Amém, irmãos? Olha a profundidade desse versículo, irmãos. O que aconteceu no Jardim do Éden? O pecado de Adão trouxe uma catástrofe para toda a criação, irmãos. Tudo foi afetado em Adão. Mas agora em Cristo, pelo seu sangue e pela sua cruz, tudo foi reconciliado, irmãos. O homem foi reconciliado com Deus. A criação foi reconciliada com Deus, irmãos. E essa palavra no grego, reconciliação, ela tem o sentido de trazer harmonia àquilo que foi afetado anteriormente. A palavra no grego é apocatálazo. Apocatálazo. Que quer dizer o quê? Algo que foi afetado, que tinha harmonia antes e foi corrompido, agora existe uma reconciliação. Ou seja, uma volta àquela harmonia anterior. Isso, irmãos, só aconteceu na cruz de Cristo. Em Cristo, tudo foi harmonizado novamente. É somente nele, irmãos, que nós somos capazes de viver como maridos que amam suas esposas. De viver como esposas que obedecem e são submissas aos seus maridos. Você acha que no mundo, irmãos, isso soa agradável aos ouvidos? Tu acha que o mundo, apartado de Cristo, vai aceitar essas verdades? Eles podem até tentar, irmãos. Mas o homem, ele se tornou inútil de cumprir os mandamentos do Senhor. Voltando aqui a Romanos, capítulo 5, versículo 17, que nós já lemos o começo dele, né? Romanos 5, 17. Fala assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, o que fala agora, irmãos, depois da vírgula? Muito mais, irmãos. Então, se Adão pecou, irmãos,
e destruiu tudo que Deus fez, muito mais agora em Cristo, irmãos, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, irmãos. Não é mais o reino da morte, irmãos. Agora é o reino de vida. Mas isso aonde, irmãos? Isso em quem, Aline? Em Cristo. Então, quando eu brigo com a Aline em casa, quando ela briga comigo, o que está reinando lá em casa, irmãos? Quem está reinando é Adão. Quem está reinando é o reino da morte. Agora, quando nós nos submetemos a Cristo, nós começamos a viver um reino de quê, irmãos? Um reino de vida. Irmãos, nós podemos reinar em vida, irmãos. Mas isso somente nele, somente em Cristo. Porque foi por meio dele que todas as coisas foram reconciliadas. Então, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, essa é a base. Esse é o fundamento. Não é porque eu sou uma pessoa bem educada, não é porque eu sou moralmente correto, não é porque eu tenho valores que eu consigo obedecer a palavra de Deus, irmãos. É por causa de Cristo, né? Os homens, eles querem ser educados, eles querem viver a palavra confiando na sua própria força. Mas, irmãos, é somente nele, irmãos. É somente em Cristo. O irmão C.S. Lewis, ele fala o seguinte: o conhecimento ou a educação sem o temor de Deus só faz do homem um demônio inteligente. Só isso, irmãos. Vou repetir. O conhecimento ou a educação sem o temor de Deus só faz do homem um demônio inteligente. É um demônio educado, educadinho. Mas é sem Cristo. Porque ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo, irmãos. Não existe meio termo. Então nós podemos identificar. Tenhamos isso como uma prática em casa, né? Está acontecendo alguma confusão, irmãos? Está acontecendo algum desacordo? Alguém está em Adão. Ou um dos dois estão em Adão, ou os dois estão em Adão, irmãos. Porque em Cristo, o que existe? Existe paz, existe harmonia, existe amor, existe confiança, existe cumplicidade. Então, é um exercício que nós podemos fazer, irmãos. Só para finalizar, irmão, para nós entendermos isso bem, para nas próximas reuniões nós entrarmos na prática, entrarmos nos princípios, porque os princípios apartados de Cristo, irmãos, não servem para nada, né? A gente vê muitos irmãos pregando, ministrando, mas se não tiver essa base, irmãos, que nós só conseguimos cumprir isso em Cristo, nós vamos nadar e morrer na praia. Então, como que nós podemos viver em Cristo, irmãos? Primeiramente, nós temos que nascer de novo. Primeiramente, nós temos que crer em Cristo. Então, a nova vida vem e habita em nós. Nós somos feitos uma nova criação. Amém? Mas existe uma coisa que João fala, lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Como é que fala lá, irmãos? 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, tem que fazer o quê, irmãos? Esse deve também andar como ele andou. Então existe uma permanência naquilo que nós fomos inseridos. Todos aqui foram inseridos em Cristo, irmãos? Amém? Tem alguém aqui que não foi inserido em Cristo? Todos aqui são do Senhor? Então qual é o nosso exercício, irmãos? Permanecer nele. Por que ele fala isso, irmãos? Porque nós podemos sair de Cristo. Não é que você perdeu salvação, não existe isso. Mas você não vive confiando nele. Você não vive a nova vida que você recebeu. Porque Adão foi crucificado, irmãos, em Cristo. Em Cristo ele foi crucificado. Nele. Então, se você permanece nele, Adão está morto.
Mas se você, Malvino, não permanece em Cristo, Adão se levanta de novo, irmãos. É somente em Cristo que ele permanece morto, irmão. E nós, na nossa experiência, estamos toda hora fazendo Adão viver de novo, irmãos. É isso que acontece conosco. Então nós não vivemos um casamento pleno em Cristo, porque Adão está sempre ali, ó, sempre aparecendo na nossa vida. E em Adão nós somos incapazes. Em Adão, o homem se tornou alguém inútil para cumprir os propósitos de Deus. E lá em Colossenses, irmãos, capítulo 5, já para finalizar, Colossenses, capítulo 5, versículo 17, perdão, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Fala assim: e se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? É uma nova criação, é uma nova criatura. Mas existe um se. Se alguém está em Cristo, irmãos. Isso não fala só de ímpio não, tá, irmãos? Ah, tudo bem, os ímpios não estão em Cristo. Certo. Mas também o cristão pode não estar em Cristo, sabia disso? Ah, eu sou crente, agora eu estou em Cristo. Negativo. Essa verdade não é absoluta. Essa verdade é relativa. A nossa salvação é absoluta. Nós não perdemos mais. Mas estar em Cristo depende de nós mesmos. Claro, dependendo da graça dele, que nos capacita para permanecermos nele. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não esqueça isso, irmãos. Permaneça em Cristo. Não só na sua vida em família, mas também no seu trabalho, na escola, nas conversas com os companheiros. Permaneça em Cristo. Porque ali, permanecendo em Cristo, você vai conseguir ser sal. Você vai conseguir ser luz. Em todas as áreas da sua vida, irmãos. Cristo, ele quer tomar conta de todas as áreas da sua vida. Mas que para que você resplandeça essa luz, irmãos, você tem que permanecer em Cristo, na obra dele. O Cristo morreu para que você tivesse uma nova realidade, para que você seja parte de uma nova criação, com novos hábitos, com novos pensamentos, com novos desejos, com novo caráter. Estar em Cristo é participar de algo totalmente novo. É participar da restauração de todas as coisas. Da restauração que foi afetada por Adão no Jardim do Éden. Então, qual a conclusão clara que nós chegamos, irmãos? Quando nós falamos sobre família, quando nós falamos do desenho de Deus, nós devemos saber que Adão perdeu a possibilidade, a capacidade, e ele entrou no estado de morte e ruína que nunca pode se recuperar e está condenado à morte. Por isso Deus enviou seu Filho, para que através da sua morte e ressurreição, ele pudesse nos dar uma nova vida e fazer uma nova criação. É a nossa união com essa nova vida, dependendo dele, aprendendo com ele, vivendo para ele, renovando nossas mentes, despojando-os do velho homem e revestindo-os da nova realidade, que podemos viver a vida em família que Deus quer, irmãos. É somente em Cristo que nossas famílias vão abundar em amor, em serviço, e a graça de Deus nas famílias vão nos capacitar de resplandecer como luz nesse mundo, irmãos. De ser uma referência nesse mundo caído. Mas isso é somente nele. Amém, irmãos? Então, com essa base colocada, irmãos, com esse fundamento colocado, agora nós podemos falar dos papéis. Do papel do marido, do papel da esposa, do papel dos filhos. É somente olhando para Cristo, irmãos. Porque Cristo obedeceu, os filhos podem ser obedientes. Porque Cristo amou, o marido pode amar a esposa. Porque Cristo se submeteu, as mulheres podem ser submissas, irmãos. Mas isso é aprendendo de Cristo. Somente olhando e contemplando a sua beleza, irmãos. Fora de Cristo,
Nada podemos fazer. Sem Ele, irmãos, nós somos incapazes e somos inúteis. Então que nós possamos guardar nessa manhã isso, irmãos. Ele é tudo em nós. Nós somos somente vasos de barro, incapazes, inúteis, mas em nós habita uma riqueza, irmãos. Habita a riqueza do Senhor, da sua obra e a vida dele. E aí nós estamos capacitados. Aí nós podemos viver a plenitude do nosso casamento. Que isso sirva para o nosso dia a dia. Porque a maioria das vezes a gente consegue viver até um tempo em harmonia, né? 1, 2 dias em harmonia. Cara, 2 dias sem brigar. Aí no dia seguinte, já pum, acaba tudo. É sempre assim, irmão, na nossa vida. A gente fica transitando em Cristo e em Adão. Cristo e Adão, né? Tanto o marido como a mulher. Isso não é para ser assim, irmãos. Isso não é para ser assim, irmãos. Que nós possamos estar em Cristo e viver a plenitude que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, Senhor. Nós queremos primeiramente conhecer o Senhor, conhecer a sua obra, Senhor Deus. Conhecer tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor Deus. E depender da sua graça, Senhor Deus. Sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor Deus. Mas em Ti, Senhor Deus, nos foram doadas toda a vida e toda a piedade, Senhor Deus. Tudo que nós precisamos, Senhor Deus, para viver uma vida harmônica, Senhor Deus, está em Ti, Senhor Deus. Então que nós possamos permanecer em Ti, Senhor Deus. Que cada irmão aqui que ouviu, cada irmã que ouviu ou que vai ouvir essa mensagem, Senhor Deus, possa parar para refletir, Senhor Deus, se está em Ti ou se está em Adão, Senhor Deus. E que nós possamos nos arrepender, Senhor Deus, e voltar para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã, Senhor Deus. E em todos os nossos dias, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus. No nome de Jesus, Senhor. Amém.